Você se lembra do filme O Gigante de Ferro? Aquele filme de 1999 que provavelmente te fez chorar no final. Eu assisti pela primeira vez quando era criança e nunca esqueci, mas foi só anos depois que eu percebi. Esse filme está cheio de lições profundas e segredos de como viver melhor, tomar decisões conscientes e lidar com as coisas que não podemos controlar. Hoje, vamos revisitar essa história incrível, mas de um jeito diferente. Vamos mergulhar na jornada do gigante e do Hogarth e descobrir as lições de sabedoria que esse filme nos ensina. Algumas dessas ideias vêm de uma filosofia antiga chamada estoicismo, mas não se preocupe, a gente vai manter aqui o papo bem simples e prático para você entender. Então, prepara a sua pipoca, porque vamos recontar essa história enquanto descobrimos o que ela pode nos ensinar sobre a vida, escolhas e o poder de decidir quem queremos ser. Antes de tudo, pessoal, o nosso canal agora tem a opção de ser membro ou de você apoiar no Superchat. Então, se você puder e quiser, seria muito bom você aqui ser um membro do canal. E a partir de agora, os membros eu vou colocar o nome de todos no final do vídeo como uma forma de agradecer por esse apoio. É bem baratinho, se você quiser, pode conferir aqui. Então vamos lá. A história começa com algo caindo do espaço. É o Gigante, um robô enorme que despenca da Terra durante a Guerra Fria, nos anos 50. Ele cai no oceano perto de uma cidade do Maine, e essa queda não é nada suave. Ele bate a cabeça, fica confuso e acorda em um mundo completamente estranho. Pensa bem na situação do Gigante nesse momento. Ele não escolheu vir para a Terra, ele não decidiu perder a memória, ele não planejou acordar sozinho, confuso, sem entender nada ao seu redor. Tudo isso simplesmente aconteceu com ele. É aqui que está a primeira grande lição da história. Existem coisas na vida que simplesmente não estão no nosso controle. Nós não escolhemos onde nascemos, em que família crescemos, ou muitas das circunstâncias que enfrentamos. Essas coisas simplesmente acontecem. O gigante vaga ali pela floresta com fome, com medo, tentando entender o que está acontecendo. Ele vê uma subestação de energia e, movido pela fome, começa a comer os cabos elétricos. Ele não está tentando causar problemas, ele só está tentando sobreviver, mas suas ações acabam causando um apagão na cidade. Isso nos mostra algo importante. Mesmo quando não temos controle sobre nossa situação, nossas ações ainda têm consequências. E é aqui que as coisas ficam interessantes, porque é nesse momento que o gigante conhece Hogarth. Hogarth Hughes é um menino de 9 anos que adora história de ficção científica e aventura. Ele mora só com a mãe, que trabalha muito para sustentar os dois. Uma noite, durante o apagão, o menino percebe que algo estranho está acontecendo na subestação e decide investigar. E é aí que ele vê um robô gigante de metal, preso nos fios de energia, sendo eletrocutado. A maioria das pessoas teria corrido com medo ou chamado um adulto imediatamente, mas Hogarth faz algo diferente. Ele vê o gigante e vê que ele está sofrendo, e então decide ajudar. Ele desliga a energia e salva a vida do robô. E aqui está uma lição. Quando algo inesperado acontece na nossa vida, nós temos uma escolha sobre como reagir. O Hogarth poderia ter reagido com medo, mas escolheu a compaixão. Ele poderia ter pensado apenas em si, mas mesmo assim escolheu ajudar. E no dia seguinte, o Hogarth encontra o gigante novamente na floresta. O robô está comendo um trator inteiro, mastigando metal como se fosse comida. E o Hogarth fica fascinado. Em vez de ter medo, ele decide fazer amizade com essa criatura. E começa a verdadeira transformação, porque o gigante não é apenas um robô. Ele é capaz de aprender, de sentir, de mudar. E Hogarth se torna como se fosse o seu professor. Uma das cenas mais marcantes do filme é quando Hogarth leva o gigante para um ferro velho. O gigante está com fome de novo, e lá tem muito metal para ele comer. Mas o lugar pertence a Dan McCoppin, um artista que faz esculturas de sucata. Dan fica chocado ao ver o gigante, mas Hogarth o convence a manter o segredo. Enquanto o gigante felizmente devora carros velhos, o Hogarth começa a ensiná-lo sobre o mundo. Em uma cena simples, mas profunda, o Hogarth mostra ao gigante uma história em quadrinhos do Superman. Ele explica que o Superman é um herói que usa seus poderes para o bem, para proteger as pessoas, e o gigante fica encantado com essa ideia. Mas então, em outro momento, o Hogarth mostra ao gigante um brinquedo de robô que atira raios. Ele aponta o brinquedo para o gigante e faz piu, piu, e algo assustador acontece. Os olhos do gigante ficam vermelhos, a arma surge do seu corpo e ele aponta de volta para Hogarth, pronto para atirar. Então o menino grita não, e o gigante para, confuso com sua própria reação. Ele olha para suas mãos, vê as armas e fica claramente perturbado. O Hogarth explica: armas matam, e matar é errado. O gigante olha para o brinquedo, depois para suas próprias mãos e diz com a voz triste: eu, arma? Hogarth balança a cabeça firmemente e diz algo que vai ecoar por todo o resto do filme. Não, você é o que você escolhe ser. Essa frase é revolucionária. Pensa no que ela significa.
Não importa como você foi criado, não importa o que os outros esperam de você, não importa até mesmo o que você já fez no passado. Você pode escolher aqui e agora quem você quiser ser. A filosofia estoica, que veio há mais de 2000 anos, ensinava exatamente isso. Ela dizia que na nossa verdadeira natureza não vem de onde nascemos ou do que nos aconteceu, mas das escolhas que fazemos a cada dia. Enquanto exploram as florestas juntos, Hogarth e o gigante encontram algo que muda tudo. Um cervo morto no chão. O gigante se aproxima do cervo com curiosidade, tocando gentilmente, mas o cervo não se move, não respira. E o gigante percebe que algo está errado. Ele olha para Hogarth com uma pergunta silenciosa em seus olhos. Hogarth, com uma tristeza genuína, explica: ele está morto, gigante. Não está vivo mais. O gigante não entende. Ele cutuca o cervo de novo, esperando que ele acorde. Mas nada acontece. Para onde ele foi? Pergunta o gigante. Hogarth responde com uma simplicidade honesta. Não sei, gigante, ele morreu. Todas as coisas que vivem, morrem. Então o gigante faz a pergunta que corta o coração. Ele aponta para si mesmo e pergunta: eu morrer? Hogarth hesita, mas responde: bem, você não está vivo exatamente, você é uma máquina. O gigante parece aliviado por um momento, mas há algo em seus olhos que mostra que ele entendeu algo profundo sobre a vida e sobre o significado de estar aqui. Essa cena nos ensina algo importante. Confrontar a realidade da morte nos faz valorizar a vida, nos faz pensar sobre o que realmente importa e nos faz questionar quem queremos ser com os tempos que temos. Enquanto isso, entra em cena Kent Musley, um agente do governo paranoico e ambicioso. Ele descobriu evidências de algo estranho na cidade e está determinado a encontrar o que quer que tenha caído do espaço. O Kent representa algo interessante na história. Ele representa as forças externas que não podemos controlar. Ele investiga, persegue, ameaça. Ele se hospeda na casa de Hogarth e da sua mãe, colocando todos em perigo. E não há nada que Hogarth ou o gigante possam fazer para impedi-lo de ser quem ele é. Mas o que eles podem fazer é escolher como responder. Hogarth escolhe proteger seu amigo, mesmo arriscando se meter em problemas. O gigante escolhe se esconder, escolhe confiar em Hogarth, escolhe não revidar violentamente, mesmo quando seria mais fácil simplesmente esmagar o Kent. Em uma cena tensa, o Kent quase descobre o gigante de ferro velho, mas Jim, que no início era cético, escolhe proteger o gigante também. Ele mente para o Kent dizendo que não viu nada estranho. Por quê? Porque o Jim, assim como Hogarth, viu algo no gigante além de uma ameaça. Ele viu um ser que está tentando ser bom, tentando aprender e tentando escolher quem ele quer ser. Então a tensão aumenta quando os dois caçadores na floresta acabam atirando em Hogarth acidentalmente enquanto caçavam um cervo. É apenas um ferimento superficial, mas o sangue escorre e o gigante vê. E algo acontece, algo que o gigante não controla. Seus olhos ficam vermelhos instantaneamente. Armas enormes emergem do seu corpo. Mísseis se preparam para disparar. Ele se transforma em segundos, em uma máquina de guerra aterrorizante. Ele não escolheu essa transformação, foi automática. Foi sua programação original assumindo o controle. E ele está a segundos de destruir os dois caçadores. Mas então Hogarth, mesmo ferido, mesmo assustado, grita com toda a força dos seus pulmões: não é uma arma. E o gigante para, ele treme, seus sistemas entram em conflito. Você pode ver a luta interna acontecendo. Sua programação diz uma coisa, mas a sua escolha diz outra. É com um esforço tremendo que o gigante se acalma. As armas se retraem, seus olhos voltam e ficam normais. Ele escolheu, contra sua própria natureza programada, não matar. E aqui tem umas das lições muito bonitas e poderosas do filme. Todos nós temos impulsos, instintos e reações automáticas. Às vezes ficamos com raiva sem querer, às vezes reagimos com medo, e às vezes as nossas programações tentam assumir o controle. Mas entre o impulso e a ação existe um espaço, um momento onde podemos escolher. Os estoicos chamavam isso de o espaço entre o estímulo e resposta, e é nesse espaço que mora a nossa verdadeira liberdade. O Kent finalmente consegue a prova de existência do gigante e convoca um exército. Tanques, soldados, helicópteros cercam a cidade e eles veem o gigante como uma ameaça que precisa ser destruída. E aqui novamente temos algo completamente fora do controle do gigante. Ele não pediu para ser atacado, ele não fez nada de errado, mas o mundo decidiu que ele é um perigo. O exército ataca, e o gigante pela primeira vez revida. Mas olha como ele revida. Ele não usa suas armas letais, ele não mata ninguém, ele apenas se defende, destrói os tanques, mas sempre tem cuidado para não machucar as pessoas dentro deles. Até mesmo sob ataque, até mesmo quando seria justificável usar força letal, o gigante escolhe não matar. Ele se lembra da lição de Hogarth. Ele se lembra de quem escolheu ser. Mas então, Kent, em seu pânico e paranoia, faz o impensável. Ele ordena que um míssil nuclear seja lançado na cidade. Um míssil que vai destruir todos e todos em um raio de várias milhas. Quando o general percebe o que foi feito, ele tenta cancelar, mas é tarde demais. O míssil já foi lançado
e não pode ser desativado. Todos vão morrer. Hogarth, sua mãe, Jean, todas as pessoas inocentes da cidade. E nesse momento, o gigante olha para o céu e vê o míssil se aproximando. O gigante poderia correr, poderia voar para longe, salvar a si mesmo. Ninguém o julgaria por isso. Ele já sofreu o suficiente, foi mal compreendido o suficiente e foi atacado o suficiente. Mas ele olha para Hogarth, para o menino que o salvou, que acreditou nele, que ensinou que ele poderia escolher quem ele quer ser. Então, o gigante sorri. Um sorriso tranquilo, em paz, porque ele sabe exatamente o que ele escolheu ser. Ele abre as suas turbinas e voa em direção ao míssil, não para fugir dele, mas para se encontrar com ele no ar, longe da cidade, onde a explosão não vai machucar ninguém. O Hogarth grita correndo atrás dele, não gigante, mas o gigante se vira uma última vez e diz uma única palavra com aquele sorriso: Superman. E ele voa direto para o míssil. A explosão acontece no alto da atmosfera, longe de qualquer pessoa. O gigante se sacrificou para salvar todos. E essa é a escolha mais estoica possível. Quando confrontado com uma situação impossível, onde não há como controlar o resultado, o gigante controla a única coisa que pode, sua própria escolha de como responder. Ele escolheu o sacrifício, ele escolheu o heroísmo. Ele escolhe ser exatamente quem Hogarth disse que ele poderia ser. No final do filme, há uma cena bonita onde vemos um parafuso do gigante se movendo sozinho no gelo, tentando se reunir com outras peças. Ele está se reconstruindo peça por peça. E isso é uma metáfora bonita para as nossas próprias vidas. Podemos ser quebrados por coisas que não controlamos, podemos ser destruídos por circunstâncias externas, mas podemos nos reconstruir através das nossas escolhas. O Gigante de Ferro nos ensina que a vida vai jogar coisas em nós que não podemos controlar. Vamos enfrentar situações difíceis, pessoas difíceis, circunstâncias injustas, mas o que sempre permanece no nosso controle é como escolhemos responder. Não somos definidos por nossa origem, nossa programação, nosso passado. Somos definidos por nossas escolhas no presente, como aqueles filósofos estoicos ensinaram há tanto tempo e como o gigante nos mostrou tão lindamente. Você é o que você escolhe ser. E essa escolha está sempre, sempre nas suas mãos. E se você gostou desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E me conta nos comentários qual foi a escolha mais difícil que você teve que fazer e o que você acha aí desse filme, O Gigante de Ferro. Você lembrava dele? Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!